Fala aí, beleza? Boa noite, bom dia. Não sei qual o mistério do horário aí que você tá, mas aleluia, amém. É na paz de Cristo aí. Tamo junto. Gente, para finalizar aquele tema, um tema polêmico. Posso dizer que não é, porque é um tema polêmico, né? E eu não vou desvirtuar o assunto. Vou partir logo para definir o que eu falei no outro vídeo. É sobre o livro de Pedro, né? 1 Pedro, estamos lá na 1 Pedro, versículo 5. Aqui, nós vamos fazer uma ideia de atribuição assim eu não vou individualizar, mas eu vou comparar. Porque se você observar, pelo que eu sempre falo, pelo que eu vi e pelo que eu percebi, pelo que eu me aprofundei, até aquele momento daquilo que eu esclareci sobre o assunto, né? Aquilo que eu busquei esclarecimento sobre o assunto, tá? É como eu falo, esse aqui é um canal que eu passo as minhas ideias, mas é um canal também de conversação. Por isso que se for do teu coração, da tua vontade, você pode citar em qualquer comentário, eu vou entender numa boa. Nada vou levar pro coração não. Falou, irmão? Show, tamo junto aí. Meninos, meninas, rapazes, senhores e senhoras, que eu sempre falo no vídeo. É o seguinte, ó, eu falei sobre comparação. Porque Pedro, pelo que eu vi aqui, Pedro, ele faz essa relação de pastores, esse nome que ele dá, pastores. Na verdade, Pedro fala presbíteros, anciões, porque Pedro ele tinha mais relação no começo lá com a igreja primitiva, né? Porque pode observar, na maioria das vezes quem fala a verdade, o evangelho genuíno e verdadeiro, ele é perseguido. De uma forma, não é uma forma, em alguns países, não é uma forma como era ali naquela época, ou ainda tem países que morrem pessoas e tudo, mas de uma forma preconceituosa, por incrível que pareça. Igual eu tô falando aqui, como tem outros que falam, que pregam sobre o assunto que é reino de Deus e evangelho genuíno, se persegue um pouco, né? Irmão, tô ajeitando a minha barbinha aqui, tá vendo? Tá fugindo. Tem que fazer minha barba esses dias aí, amém? Mas vamos lá, ó. Observa bem, Pedro é mais a congregação, o nome que ele dá mais é presbíteros. E Paulo, né, nas cartas que ele fala lá que ele direciona a carta para os hebreus, se eu não me engano, não sei se você vai encontrar aí, se você encontrar algum texto aí que fala de pastores também, bota aí para mim na descrição, por gentileza, aí nos comentários, tá? É comentário, não tenho falado muito de descrição, não, mas é comentários. Porque eu não estou conseguindo encontrar o nome pastor nesse sentido aqui do evangelho, do que Jesus falou lá, né? Uns para os pastores e tal, mas Jesus falou. Mas não sei se é por causa de traduções, porque se você observar, tem algumas traduções, tem um texto em Atos, lá em Atos 14, 23, que fala um assunto de presbíteros. Eu vou botar aí na tela aí, você vai perceber qual é o texto. Fala sobre presbíteros. E na João Ferreira Neto fala anciões. E assim vai. Entendeu? Tem outras versões internacionais, chama de líderes, guias, né? Não só nesse tema, mas também no que eu ia citar aqui agora, irmão, a gente ia falar sobre Hebreus 13. Hebreus 13, aqui, Hebreus 13, versículo 17, que fala: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Estou falando de Paulo, tá? Estou citando Paulo, ó. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que não fossem alegria e não para que o façam com alegria e não gemidos, porque isso não vos seria útil. Ele está falando aqui, ó, é o que eu falo, no sentido aqui de se sujeitar, a gente tem que começar a entender o seguinte: às vezes o sentido do que é para o mundo não é para a igreja. O que parece ser no mundo, observa bem, se você for olhar com a relação lá de fora, nem sempre é a mesma coisa, né, irmão? Não vamos também generalizar, mas nem sempre é a mesma coisa. No sentido de ser sujeito, a gente pode subentender aqui, a gente no emprego, seja onde for, ou de uma forma do cara que é teu chefe, sujeitar-vos a ele, ser sujeito a alguém, né? No sentido pejorativo mesmo. Pô, não, o que eu mandar tu fazer, tu tem que fazer. Não, é isso e aquilo. Não é assim. Nesse sentido aqui não é. Aqui nos sujeitar-vos no sentido de orientação, né? Porque vamos voltar lá para você entender aqui. Eu estava falando sobre Pedro, né? Não, primeiro eu queria citar Pedro, porque foi o final do outro vídeo foi Pedro.
né? Foi lá, Pedro 5. Conselho aos presbíteros e aos jovens. Isso é Pedro. Isso é o evangelho de Pedro. Vamos lá, ó. Conselho aos presbíteros e jovens. Isso é Pedro citando. Aos anciãos que estão entre vós, eu peço que, juntamente com eles, anciãos e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus. Olha o que ele está pedindo. Está falando sobre apacentar. Porque não foi isso que Jesus falou para Pedro? Deixou essa mensagem para ele, né? Pedro, apacentai minhas ovelhas. E olha só, é por isso que eu falo, irmão, esse outro texto aqui de Hebreus, a gente tem que entender o seguinte, eu me pego, não é que eu não acredito em Hebreus, é uma verdade. Mas observa bem, quando Jesus diz assim para ele, apacentai-vos minhas ovelhas. E lá também no livro de Hebreus você vai ver isso. Homem nenhum na terra, você tem essa ovelha. Você é responsável, sim. Se você ensina corretamente. Se você orienta corretamente. Porque no futuro bem próximo, essa responsabilidade com certeza será cobrada de você. Nesse mundo ou no outro mundo, que é o mundo em termos... Estou falando outro mundo, né? Em outra vida. Né, que é aquilo que já está em nós. Nós já temos a ressurreição. A ressurreição está em você, que é Cristo Jesus. Você vai alcançar a ressurreição. O passaporte já está na tua mão. Mas ao tempo certo você vai se habilitar dela. Amém? Você vai pôr a mão nela. Você vai resgatar ela. A verdade? Essa é a minha fé. Isso é que eu tenho pregado. Evangelho. Reino de Deus. Amém? Vamos lá, ó. Eu vou deixar esse vídeo um pouquinho longo, acho que deve chegar uns 15 minutos para poder terminar esse assunto aqui. Todos os assuntos meus são só pontapé de partidas, entendeu? Vamos lá, vou repetir de novo, né? Que é o mais forte, que os caras que falam sobre pastor, eles citam muito isso aqui. Mas eles citam uma ideia de, não, tem que obedecer. Não, você tem que obedecer. Eu falei isso assim, ordem absurda não se executa, não. Independente de ser pastor ou presbítero, isso não importa, irmão. Esse nome não importa, porque é o que eu estou te falando aqui, ó. Pedro, se eu não me engano, por favor, irmão, e se tiver, depois eu vou reprocurar, cavar e recavar de novo, bem profundo, para ver se Pedro, tá? Fala realmente situações de pastor, porque Pedro fala presbítero. Tá? Não estou me apegando o nome, não. Estou querendo me apegar que não importa o nome e o sentido. Que a ideia é a mesma. Evangelizar, ensinar. Se você é evangelista, você ensina. Se você é bispo, você ensina. Mas é no sentido de ter o dom. Não de ser feito esse dom em você. Né? Se algum irmão te levantou, orou e tudo, essas ideias todas, mas porque se for com o primeiro... Pode fazer isso tudo, mas se não tiver aprovação do Espírito Santo... Não tem lógica. Se não fluir do que você diz que é, não fluir Jesus, não fluir Evangelho e Reino de Deus, não importa o nome, o título e a medalha que você usa no peito, não, irmão. Pelo menos para mim. Para mim é insignificante. Se você tem o nome de pastor, se você tem o nome de bispo, se te levantar isso, levantar aquilo. Se você não prega Reino de Deus e justiça, para mim, pode importar para outros aí, que se apegam nisso, necessitam disso, para continuar crente em Cristo, mas para mim não. Independente do nome que você tem, você pode ser porteiro na tua igreja. Mas se você pregar evangelho e ensinar evangelho, eu vou escutar você, eu vou ouvir você e vou aprender de você. Porque para a terra você pode ser um pastor, mas para o reino de Deus, para a terra você pode ser porteiro. Mas para o reino de Deus, a ideia que se tem de você é que você é um presbítero, que você é um bispo, que você é um pastoreador. Entendeu? Essa é a ideia. E também aqui fala sobre o pastor supremo, o pastor mesmo, o pastor da ovelha. Os pastores da terra são orientadores da ovelha. O pastor da ovelha, o dono das ovelhas, é Cristo Jesus. Alguns, porém, irmão, que... não, aqui eu já estou em Tiago, pulei aqui, é em Hebreus aqui. Ó. É porque eu separei, eu estou com duas bíblias aqui, irmão. Eu separei nessa aqui, ó. Aqui tá na minha outra bíbliazinha aqui, ó. Essa aqui que eu marquei aqui, ó, tá vendo? Ó. Essa é a Bíblia da minha esposa. Ó. Hebreus 20. Ora, Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande pastor das ovelhas. Amém? Então, isso aqui que eu te falei sobre Hebreu 13, 17, existem outras traduções. Eu estou te falando, o nome de obedecer aos vossos... Tem uns que dizem, você pode procurar em qualquer lugar, você vai ver. Tem assim, obedeceis aos vossos guias, obedecei aos vossos líderes. Está falando sobre obediência em relação daquilo que ele ensina. Não obediência de escravidão, dessa servidão, não. De orientação, daquilo que o irmão te orienta na igreja, te ensina em relação ao céu. Mas como eu estou falando, se o que ele te ensina não for céu, irmão, não tem lógica, você não tem ideia disso. E nenhum outro homem pode se intitular e se engrandecer por esses títulos, porque esses títulos são do céu, não são do homem. Ainda que o homem levante. Isso está escrito lá, a gente viu lá em Éfesos 11, né? Éfesos 4, 11, fala sobre isso. Sobre que o dom, a dádiva, é do Espírito Santo. É Cristo quem levanta, né? Eu tinha separado aqui, acho que eu botei por aqui, ó. Aqui, ó. Atos 20, 28. Olhai vós e por todos os rebanhos sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Amém? Aqui, ó. Olhai por vossos rebanhos sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Viu? Quem constituiu? Foi quem? Pode ser através do homem, mas um homem usado pelo Espírito Santo. Tem que ter essa ideia, essa canalização. Se for do sangue, não é levantada nada, irmão. Se for da palavra, falar alto, falar forte, isso não me convence em nada. Não me convence em nada, é a palavra. E nessa ideia aqui de Hebreus, que eu estou finalizando, tá? Porque muitos vão usar esse texto de Hebreus. Quando eu for tentar contextualizar aí os comentários, muitos vão usar esse texto de Hebreu. E é válido. É válido usar esse texto de Hebreu. Só que, é o que eu estou te falando, não pode desvirtuar o sentido. Porque sim, fala sobre os pastores e tudo, mas não nessa condição. É isso que eu entendo, tá? Ele é pastor porque ele foi levantado pelo Espírito Santo. Ele não é pastor e no outro sentido, porque você vai ver lá em outro texto, que eu já falei em outro vídeo, Jesus falando, mas ninguém chamarei de guia, mestre ou coisa parecida. Em sentido de que entre vocês não terá esse tipo de ideia de, eu mando porque eu sou pastor, eu mando porque eu sou bispo, eu mando. Não tem essa cadeia hierárquica. O respeito aqui é voluntário, é outra coisa. Se o cara está te ensinando, ora por ele, escuta ele, obedece a ele, porque e avalia na Escritura Sagrada, porque você tem o Espírito Santo travado em você. Se for de verdade, se for do céu que ele está falando, abraça a causa, irmão. Se junta a ele, fecha com ele. Mas se não for Deus, entendeu? Aparta dessa situação aí. O que passar disso aí que não tiver Jesus no assunto é procedência maligna. Amém? Amém? É isso aí, tá? A ideia aqui é a gente trocar uma ideia e eu expor o que for de melhor aí para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que prevaleça o reino de Deus, aquilo é importante. Amém? Dá o like aí, compartilha. Amém? Vamos falar do que importa aí, que é Jesus, Evangelho, reino de Deus. Restante é restante, irmão. É o que eu penso. Crave no teu coração. Crescer em Cristo. Germinar a semente que é Cristo Jesus, Evangelho, reino de Deus. Amém? Outra coisa, o próximo tema aí que eu vou tentar preparar aqui em nome de Jesus vai ser esse é assunto polêmico, irmão. Esse aí é assunto polêmico. Eu vou botar na descrição e você vai ver. Você vai ver. Eu já citei outros vídeos bem anteriores, mas eu dei só uma pitadinha. É o seguinte, eu vou provar, o Espírito Santo vai provar, através da Escritura Sagrada, que olhar não tem nenhuma relação com o pecado. E eu vou explicar por quê. Eu e a Escritura Sagrada. Eu só vou ser um canal de... Eu vou ser só uma ponte para o assunto. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. Dá um like, compartilha. Amém? Se inscreva no canal. Glória a Deus. Eita!